aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora, não saia daí. Transtorno do desenvolvimento intelectual é o tema do programa dessa semana com Alceu Gomes, que já está por aqui. Não esquece de deixar tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Deficiência intelectual é o nome mais usado na literatura da educação especial. Hoje, para vencer as barreiras do preconceito, é nomeado como transtorno do desenvolvimento intelectual. Segundo dados do censo de 2022, cerca de 1.400.000 pessoas com 2 anos ou mais apresentam limitação nas funções cognitivas e de comunicação devido ao transtorno. E para conversar sobre a importância desse tema, está aqui o médico psiquiatra da infância e adolescência, Alceu Gomes, que também é mestre em psiquiatria pela URGS e psiquiatra do Hospital São Pedro de Porto Alegre. Tudo bem? Bem-vindo, doutor Alceu. Tudo bem, Patrícia. Um prazer estar aqui novamente no Saúde Mais, um programa que está sempre aproximando a ciência da nossa população. Olha que coisa boa, prazer receber o senhor de novo. Fala assim dessa troca de nomenclatura que houve da deficiência intelectual para o transtorno do desenvolvimento intelectual. Houve uma razão específica, algum impacto diferente? Chama atenção para outros critérios diagnósticos? Essa pergunta é muito interessante porque ao longo dos 200 últimos anos, a questão do desenvolvimento intelectual já tiveram mais de 80 nomenclaturas e vem sempre mudando, né? Já no século passado se chamava de retardo mental, que era um nome muito ofensivo, e se a gente for ver as nomenclaturas que foram usadas para o transtorno do desenvolvimento intelectual, muitas delas estigmatizavam, eram muito estigmatizadas. Hoje em dia, por exemplo, questões de ofensas pessoais que as pessoas se designam assim, eram antigamente termos utilizados pela ciência para o desenvolvimento intelectual. Então, são palavras fortes que eu vou dizer, mas atualmente as pessoas quando chamam o outro de imbecil, retardado, cretino, esses eram nomes idiotas, né? eram nomes técnicos utilizados no século XX, no século XIX, para designar, né, características de pessoas que tinham do transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, se veio modificando, né, com depois todas as questões nos anos 70 e 80, da questão do capacitismo, onde se viam que pessoas que apresentavam alguma deficiência eram vistas como pessoas inferiores na sociedade, veio-se buscando uma nomenclatura que pudesse ser menos estigmatizante e até o momento se chegou a essa. Pode ser que isso continue mudando ao longo do tempo. Sim, porque os tempos evoluem, a gente precisa Exato. problematizar realmente Exato. algumas expressões de fato. Exato. Né? Ela já foi chamada de disritmia também, é a mesma situação? Disritmia era uma condição, também era um balaio de gatos, né? Disfunção cerebral mínima, era um balaio de gatos que continha uma série de outros transtornos, como déficit de atenção e hiperatividade, e também outras questões da neurodiversidade, né? Uhum. Vamos entender, então, o que caracteriza especificamente esse transtorno, como é que, como é que ele se apresenta em geral? Para isso, a gente precisa conceituar um pouquinho as noções do que seriam inteligência, que também modificaram ao longo do tempo, né? O conceito de inteligência seria agregar habilidades para interagir com o meio de forma eficaz. Esse era o conceito que o Donald Weschler, um dos primeiros, lá na Primeira Guerra Mundial, um psicólogo romeno, que migrou para os Estados Unidos e começou a parametrizar a inteligência. Depois disso, ele categorizou a inteligência e foi muito interessante, porque ele utilizava testes psicométricos para identificar quais eram as habilidades, as capacidades do indivíduo para interagir com o meio, para modificar o meio. Ele acreditava que várias habilidades agregadas, que não eram apenas uma, e esses testes que ele criou na época, até hoje ainda são utilizados, né? O teste, o QI, o chamado coeficiente de inteligência. Muitas vezes os pacientes chegam no consultório e dizem, eu quero saber o meu QI, né?
Posteriormente, ele mesmo viu que esses testes também tinham limitações, e nos anos 80 se começou a avaliar a inteligência como outras áreas múltiplas. Aí surgiu um outro psicólogo, Gardner, que chamou as inteligências múltiplas. Começou a identificar que, bom, o indivíduo talvez ele não tenha uma capacidade matemática tão boa, mas ele pode ter uma capacidade visoespacial, interpessoal. Eu, por exemplo, a minha inteligência espacial é péssima, né? Já o Pelé tem uma inteligência espacial, corpórea espacial, corporal espacial, tinha uma inteligência bem acima da média. E ele começou a avaliar essas capacidades como de formas... assim, bom, então existem 7 tipos de inteligência. Depois se criaram mais 2, inclusive a chamada, o pessoal hoje costuma dizer que é a inteligência espiritual, a capacidade do indivíduo lidar com a angústia existencial e da fé pessoal. Bom, se viu que, então, muito mais do que parametrizar numericamente a inteligência, como Donald Wechsler dizia, né, ou seja, a inteligência cubos, vocabulário, a inteligência era muito vista pela capacidade de comunicação do indivíduo, se viu muito mais que era, ou seja, como que o indivíduo tem uma autonomia para lidar com as suas demandas e com as demandas do meio. Então, se passou a avaliar a inteligência com essas características. Mas os testes que se faziam, eles caíram em desuso ou eles ainda são usados para... Assim, vamos falar no caso Sim. desse tema que a gente está tratando Sim, hoje. ainda são usados, ainda são usados. O DSM-5 ainda seguia muito pelo VISC, né, que é o Wechsler Intelligence Scale Adult, né, ou VAIS, né, o VISC para criança e o VAIS para adultos. Já já a CID-10, que é a classificação internacional, a CID-11, ela usa mais a autonomia do indivíduo, ela usa mais as práticas que o indivíduo tem de autonomia. Mas os testes são utilizados, foram modernizados, hoje em dia a gente tem o SOM 440. Por exemplo, você avaliar a inteligência de uma criança autista, esses testes antigos não conseguiam. Por exemplo, se a criança era não verbal, ela poderia ter um nível intelectual bom, mas ela caía muito baixo nesses testes. Então, foram se criando outras formas de testagem, que a gente chama de psicometria, porque, de novo, né, a saúde mental ela está sempre um pouquinho... Em quantas outras áreas da medicina você tem a cirurgia robótica, você tem as ressonâncias, o PET scan, né, marcadores biológicos, na área da saúde mental a gente seguia muito por avaliações clínicas, e tentar parametrizar, tentar dar uma numeração é bem complexo. Sim, quais são os sinais iniciais, em geral, desse transtorno do desenvolvimento intelectual, para que os pais, né, vamos colocar nos pais, porque a gente vai identificar as crianças, consigam verificar aí precocemente, né? Sim. No neurodesenvolvimento, a gente tem janelas que são esperadas, né? Então, a gente espera que com 2 meses o bebê já firme o pescoço, com 6 meses ele já esteja sentando sozinho, por volta de 1 ano ele já esteja começando a caminhar e começando a emitir as primeiras palavrinhas. Então, quando essas questões começam a ter um atraso muito significativo, ou seja, uma criança que já tem mais de 1 ano e meio, 2 anos e ainda não está emitindo palavras, ainda não está caminhando, então a gente já começa a ficar um pouco preocupado que está tendo um atraso no desenvolvimento global e aí o desenvolvimento intelectual, que é a forma de interagir, manter a conexão do olhar, ter o sorriso social, a capacidade de dizer não aos 2 anos, que a gente aprende a dizer o não, é um marcador muito importante para o nosso desenvolvimento. Então, existem marcos em que a gente observa, né, e que se atrasam muito. Por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, a criança já começa a controlar o esfíncter, né, o xixi, o cocô. Por volta dos 4, 5 anos, a gente aprende... Me lembro quando a gente aprendia a dizer o porquê, né, com 5 anos eu dizia tudo era porquê, 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 que é a capacidade da curiosidade, da epistemofilia. Então, quando esses marcadores começam a ter muitos atrasos, a gente começa a fazer uma investigação para saber o que pode estar acontecendo. É um problema de surdez, é um problema visual, a gente sempre vai pela via sensorial inicialmente, ou seja, a criança está ouvindo bem, teve muitas infecções no ouvido, por isso que ela não está falando, então o otorrino vai avaliar, a questão visual é importante também, então a gente, afastando essas questões clínicas, né,
a gente começa a ver, bom, pode estar havendo algum atraso no neurodesenvolvimento que pegue a questão intelectual. Sim, é bom a gente ressaltar que, evidentemente, cada pessoa tem uma individualidade, cada criança tem um tempo, mas existe, de fato, isso não pode ser levado tão ao pé da letra, um tempo não é tão livre assim, Isso, né, por doutor? isso que existe uma margem, né? A gente dá uma margem, é muito importante que os pais entendam. Bom, não está falando com um ano, não. Às vezes tem crianças que vão levar um tempinho mais, né? Ou tem crianças que começam a falar antes de caminhar, tem crianças... A minha mãe dizia que eu comecei a escrever antes de ler, então eu gostava muito de rabiscar, né? Ou seja, então tem crianças que vão desenvolvendo assim essas habilidades, né? E quando a gente começa a agregar essas habilidades para interagir com o meio, na questão social, é que a gente daí começa a ver, bom, agregando a habilidade física, motora, sensorial e de comunicação, a criança não está conseguindo responder, se espera um tempo, né, se dá uma margem, né, não está conseguindo responder, bom, liga o sinal de alerta para se fazer uma investigação. É muito interessante isso, porque a prevalência do transtorno do desenvolvimento intelectual, não existe nenhum estudo de prevalência no Brasil, né? Ou seja, que realmente venha a avaliar. Existem estimativas que a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 4% da população brasileira tem algum atraso no desenvolvimento intelectual. E no nosso país, são desenvolvimentos marcadores mais leves, que são os que estão mais relacionados à questão nutricional na infância, a inibições, né? Ou seja, a criança precisa ter um estímulo precoce para se desenvolver. Então, se essas crianças não são estimuladas adequadamente, elas ficam inibidas pelo meio, né? Ao passo que as deficiências mais severas, elas estão mais relacionadas a síndromes genéticas, a questões neurológicas, a problemas no parto, ou seja, a sofrimento fetal grave, ou seja, que houve hipóxia cerebral. Então, as mais severas estão relacionadas a quadros neurológicos genéticos. As mais leves, muitas vezes estão relacionadas à questão de inibição do ambiente. Existem graus, então, Sim. dentro da deficiência que podem ser ligados a diferenças culturais ou a causas hereditárias? Como é que funciona isso? Exatamente, né? Existem uma graduação, ou seja, leve, moderada, grave, né? E que geralmente as deficiências leves assim é que preocupam um pouco mais porque são as que podem responder um pouco mais aos estímulos do ambiente. Já as deficiências mais graves, que têm várias outras comorbidades, como epilepsia, como outras dificuldades motoras também que vão aparecendo, essas têm causas mais hereditárias ou causas orgânicas que a gente identifica, né, como existem mais de 87 síndromes genéticas relacionadas. Por exemplo, a síndrome do X frágil é uma síndrome que também, se tu não detecta cedo, pode acontecer um problema de atraso intelectual. Né? O próprio teste do pezinho, ele já é feito para identificar o hipotireoidismo congênito, por exemplo. Se não é identificado, e o teste do pezinho vai muito para fenilcetonúria, uma série de outros problemas que já são identificados para a gente poder prevenir que tenham esses atrasos intelectuais. Tá certo. Obrigada por hora, então, doutora Alceu. Saúde demais. Volta já. Nós vamos para um breve intervalo e logo a gente volta a conversar sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual. De volta com Saúde Mais, a gente continua a conversar com Alceu Gomes, psiquiatra da infância e adolescência, sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual. Doutora Alceu, quais são os principais mitos, equívocos até que se tem aí para abordar sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual que ainda persistem? Exato, a questão da exclusão social, a questão do capacitismo que nós falamos no início, ou seja, a ideia de que o deficiente ele seja uma pessoa inferior, né? E a gente sabe que nós, na nossa sociedade, é uma multiplicidade, ou seja, cada um pode ter a sua inteligência, inteligência musical, e é muito importante para romper esses mitos que a gente consiga identificar precocemente os aspectos vocacionais de cada um, para que possa
esses indivíduos, essas pessoas, serem estimuladas nos seus aspectos vocacionais. Como eu disse, se eu fosse obrigado a ser um cirurgião, eu ia ser um péssimo cirurgião, porque eu não tenho habilidade manual. Já a minha capacidade de interação, de fazer leitura ambiental é um pouco melhor. Então, eu fui para a área da saúde mental. Agora, se eu tivesse que ter sido, se alguém não tivesse me guiado na faculdade, ter me dito, olha, a tua vocação é mais para essa área aqui, e eu segui essa área. Agora, se eu tivesse que seguir uma outra, então é muito importante a gente identificar precocemente essas questões para que essas pessoas possam realmente ter um espaço de expressão, um espaço que possam encontrar o seu lugar na sociedade. Uhum. Como é que esse transtorno ele impacta aí a vida de uma criança, a sua habilidade na escola, nessa vida social com outras crianças e depois outros adultos, né, que não têm um transtorno? Muito interessante. Há uma questão que os deficientes mais leves, ou os limítrofes, que a gente chama que não chegam a ter deficiente, que seria um coeficiente de inteligência na faixa de 80, né, que a gente chama, abaixo de 70, pelos testes tradicionais, é considerado deficiência, abaixo de 50 é deficiência moderada e abaixo de 35 é deficiência grave. Os deficientes leves, eles percebem um pouco mais a exclusão. E eles tendem a fazer quadros depressivos em relação a isso. Eles conseguem evoluir, né, no ponto de vista casar, ter filhos, trabalharem, eventualmente nas crises que a gente enfrenta vitais, ou seja, a adolescência é um momento onde eles percebem, acabam recebendo apelidos na escola por terem um funcionamento um pouco diferenciado, e os adolescentes são muito cruéis entre eles, né, na questão. Então, os deficientes leves muitas vezes acabam tendo quadros depressivos porque eles percebem um pouco mais a exclusão social. Já os deficientes mais graves não chegam a ter tanto essa percepção, né? Ou seja, muitas vezes os familiares, os pais, os irmãos acabam percebendo, a família acaba percebendo um pouco mais. E na escola, realmente, né? A gente é um ambiente, a escola é o laboratório da vida, né? Então é um dos primeiros momentos onde a interação social começa a marcar com essas exclusões, né? Então, às vezes, não é convidado para a festinha de aniversário do coleguinha, então acabam tendo uma vivência um pouco mais difícil dentro desse contexto. Como é que o TDI é tratado na saúde pública aí, em comparação ao sistema privado? Há uma colaboração, há uma separação? O que falta? O que temos também de coisas boas? A própria ciência exclui o TDI. Se tu for ver, a maioria dos estudos de pesquisa, né, eles dizem assim, bom, tem que ter o coeficiente acima de 80 para fazer uma pesquisa relacionada a uma prática psicoterápica ou a um fármaco. Eu me lembro quando eu fiz o meu mestrado, que era o uso de um fármaco, né, para crianças com transtorno de desenvolvimento intelectual, e disseram, não, tu não pode pesquisar crianças com deficiência. E daí nós, não, mas se a gente não pesquisar, essas crianças vão ficar à margem. A gente não vai saber como lidar, quais são as práticas que vão ajudar, quais que não ajudam. Então, a própria ciência já exclui. Já exclui, né? Esse é um programa raro, a gente não fala sobre o transtorno de desenvolvimento intelectual na mídia, se fala muito pouco, se silencia sobre isso, com medo de que tu possa, de repente, estar usando uma expressão inadequada, alguma coisa que tu possa ser julgado, cancelado na mídia, mas a gente precisa falar muito sobre isso, né? Para que a gente possa evoluir nas práticas. Então, não existe praticamente nenhuma política pública. Quando eu fui me debruçar sobre as políticas públicas, as primeiras, tem uma política pública de 1962 do presidente Kennedy nos Estados Unidos, que começou a se preocupar, ou seja, como inserir as pessoas, os adultos, no mercado de trabalho. Daí começaram a surgir as ONGs, as associações de inserção no mercado de trabalho, mas nós não temos uma política pública em todo o país, não é só Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, né? Nós temos para o autismo, nós temos políticas públicas, para o TDA, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, nós temos políticas públicas, mas para o transtorno de desenvolvimento intelectual as coisas são muito ilhadas, né? Cada setor tem as suas práticas, estuda. Na França se tem estudos, na Suécia se tem estudos, mas a gente ainda não tem uma política pública bem definida.
Doutora, sei que terapias, intervenções, tratamentos medicamentosos aí têm se mostrado eficientes. Sim, as práticas muitas vezes estão voltadas primeiro em terapias, claro que se apresenta uma sintomatologia como um descontrole de impulso muito grave, como estereotipias ou como outras questões, você pode utilizar algumas medicações, lembrando sempre que a medicação não existe uma medicação para o transtorno, existem medicações para os sintomas acessórios do transtorno. Então, existem medicações, por exemplo, a gente sabe que indivíduos com TDI têm uma prevalência maior de ter desatenção, então você utilizando medicações para atenção, para descontrole de impulso, para crises de automutilação, agressividade, as medicações visam. Mas as terapias, muitas delas voltadas em treinamento, habilidades sociais, então as terapias são todas voltadas para essa questão, ou seja, de você como interagir. Muitas vezes no consultório eu estou com uma criança, eu vou interagir com ela, como é que ela vai convidar um coleguinha para ir na casa dela sábado à tarde jogar? Então a gente faz um treinamento, porque eles acabam tendo também situações fóbicas, né? A gente observa que eles vão tendo um medo de se relacionar e eles mesmos vão se excluindo em função desse medo. Então, você vai rastreando, né, na lista de dificuldades que essa criança vai apresentando nos desafios e as terapias são voltadas para esses pontos. Que abordagem seria, então, mais eficaz para promover essa inclusão ou até, paralelamente, evitar a exclusão, né, em atividades profissionais, culturais, sociais, né, em convívio com a família, enfim? Sim. Os terapeutas ocupacionais têm pesquisado muito, ou seja, existem uma série de abordagens que não são, por exemplo, o método ABA não é utilizado somente para o autismo, né? Você vai usar o método ABA para uma criança com TDI, saber lidar com o fogão, saber fazer a cama, depois, mais adiante, saber pegar uma condução, identificar. Muitos deles têm uma dificuldade de leitura. Então, são uma série de métodos. As abordagens cognitivo-pessoais, cognitivo-comportamentais, as terapias interpessoais também são muito utilizadas, a forma de interagir, de como ler o contexto, né? Então, assim, é sempre multidisciplinar, né? A gente gosta de dizer que não existe saúde mental sem psiquiatra, mas não existe saúde mental só com psiquiatra. É uma equipe multidisciplinar, com terapeuta ocupacional. Os fonoaudiólogos auxiliam muito, porque muitas dessas crianças têm distúrbio de linguagem, às vezes levam mais tempo para pronunciar o R, ou têm uma dificuldade na linguagem. Então, os fonoaudiólogos, os psicólogos também trabalham muito. Então, é uma abordagem multidisciplinar, a preferencial. O senhor percebe uma diferença no gênero, na prevalência do transtorno? Tem mais menina, tem mais menino, ou isso não existe? De uma forma geral, né, na primeira infância a gente observa mais nos meninos. Né, mais nos meninos, né, até pela questão que a gente já viu que o menino ele mobiliza mais o meio, né, mas assim existe uma prevalência maior em meninos do que em meninas, né? Existem alguns transtornos genéticos que existem só em meninas, não existem só em meninos, mas enfim, de uma forma geral a prevalência é maior em meninos. E ele tem como ser prevenido em alguma medida? Se não é um transtorno que depende né, das atitudes aí do dia a dia, é algo que de fato é genético, hereditário, então não há uma prevenção ali. O que a ciência acredita? Como é que as pesquisas abordam? Sim. Claro que se você tem uma pessoa que já tem um marcador genético, ou seja, que tá convivendo e o casal resolve ter filho, o aconselhamento genético é muito importante para que eles possam decidir, né? Os pré-natais é a maior prevenção, você fazer um bom pré-natal. Infelizmente, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, num hospital aqui de Porto Alegre, de gestantes que chegavam no hospital, foi coletada a urina e se viu consumo de maconha na gestação, drogas, álcool, cigarro, o uso de cigarro na gestação está relacionado. Então, a prevenção já começa por aí, né? Ter um pré-natal
bem acompanhado, que daí você já vai estar eliminando uma série de questões, né, que eu falei da deficiência leve, que intrauterinas já vão começando a ser um marcador que possa complicar. Então, quando você tem um bom pré-natal, quando você tem um aconselhamento genético, quando já há casos na família, para o casal saber qual decisão que eles vão tomar, essas aí são as prevenções principais, né? O que o senhor acha que as escolas podem fazer para garantir que os alunos, né, tenham uma educação adequada e realmente com as suas necessidades, né? Porque uma sala de aula tem os mais diversos tetos, né, as crianças provêm, né? Exato. Nós estamos começando, estava falando que não tinha políticas públicas para a deficiência intelectual, mas já existe assim agora uma preocupação de que as escolas tenham psicólogos. Tem uma lei federal dizendo que tem que ter psicólogos nas escolas para trabalhar com o grupo, para identificar, para orientar pais. Então, assim, a possibilidade de ter um psicólogo, ter um profissional da saúde mental na escola que já detecte essas situações, que saiba como conversar com os pais, como abordar o grupo, né, já é um começo. Aqui em Porto Alegre, nós já temos pelo menos 27 psicólogos que estão inseridos nas escolas municipais para começar a trabalhar essas identificações. Sim, é uma boa perspectiva aí Isso. dessa mudança também de parâmetros, né, nas últimas Isso. décadas sobre o transtorno do desenvolvimento intelectual. Doutora Céu, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Saúde Mais. Um Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.